Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para a segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Ela se encontra lá em Isaías, capítulo 65, versículo de 17 até o 21, que diz assim: Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação, sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Amado irmão e irmã, nós estamos aqui diante do texto conhecido pelos estudiosos do terceiro Isaías. O povo de Israel, de fato, já está nesse retorno para a sua terra. E como todo retorno, eles estavam há cerca de mais de 60 anos exilados na Babilônia, porque o povo da Babilônia havia invadido a terra deles. E aí eles tinham saudade de sua pátria, porém o tempo em que ficaram lá foi um tempo tão grande, tão cheio de dor, em que aquele povo ficou sem esperança. Eis que o profeta então se levanta para poder reanimar aquele povo. A primeira coisa que o profeta disse, lá no versículo 17, é o quê? Que Deus criará novos céus e novas terras. Em suma, toda a criação se renovará. Uma nova humanidade. E é interessante que vai se dizer: coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Que coisa bonita pensar nisso. Não é que nós vamos esquecer e que Deus vai gerar em nossa mente, uma amnésia. Não, não é isso. Mas é que tudo aquilo que passamos não vai ter mais o mesmo peso. Toda a dor que já foi enfrentada, toda lágrima que já foi derramada, não terá mais o mesmo peso. Porque de fato Deus de Israel está aqui para consolar o povo. É isso que vai ser dito no versículo 18. E é interessante ao dizer que farei de Jerusalém a cidade da exaltação, porque esse povo, eles estavam tristes porque viram sua cidade, Jerusalém, que era a principal cidade da época, ser tomada, ser saqueada, o templo ser destruído. E aí é diante desse contexto que o profeta anima, ao ponto de no versículo 20 chegar até falar que é algo que se vivia lá no início da humanidade, segundo a Bíblia, que eram pessoas vivendo tantos e tantos anos, que isso irá retornar. E é interessante você compreender que muitos anos de vida quer dizer muita bênção, porque Deus é vida, então é muito Deus na vida do povo. E aí, com esse sentimento, a gente continua nessa semana, na semana da alegria. O domingo foi o domingo da alegria, estamos aqui ainda nesse sentimento. E aí, qual é o sentido desse texto então para a Quaresma? Amados irmãos e irmãs, nós cremos em um Deus que é um Deus que nos consola. Muitos de nós vivenciamos uma vida em que nós não temos alegria, em que nós não temos um sorriso no rosto, em que nós não somos gratos de nada. Eu sei que nem sempre a gente vai ter um sorriso no rosto, porque os problemas vêm. Os problemas realmente amedrontam a gente, os problemas colocam a gente para baixo, é natural. Mas você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Nós seguimos um Deus que nos consola, um Deus que cuida de nós. E essa leitura quer nos convidar a essa conversão. Precisamos converter-nos de um tempo de escravidão, de tristeza, para um tempo de alegria. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Daqui a pouco aqui no canal, às 7 da noite, já vai ao ar também o Evangelho. Não perca, tá bom? Que Deus te abençoe.